A gente quer falar um pouquinho sobre por que que o JUS-IA é o assistente jurídico baseado em GenAI mais confiável do mercado. Isso aqui é um assunto super importante para a gente, esse aspecto de confiança na adoção de tecnologias com inteligência artificial generativa. E por isso a gente quer passar um pouquinho aqui, alguns minutos, falando, mostrando algumas funcionalidades e algumas razões pelas quais a gente entende que a solução aqui do JUS Brasil é a mais confiável e a mais adequada para profissionais jurídicos. Estou aqui com a Moara Coimbra, direto da UFRJ, experiência gigante assim como advogada, que agora veio para o lado de cá do balcão, fazer soluções com tecnologia para pessoas advogadas. Mo, prazerão. Prazer, gente. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês consigam aproveitar. E aí, ao final, tendo dúvidas, a gente está por aí. A gente pode conversar com vocês e tirar eventuais dúvidas. Bom, eu sou o Flaviano, todo mundo aqui no Juiz me chama de Neto. Eu sou advogado também, vim da UFMG, advoguei por um tempo, mas já estou aqui nesse mundo de tecnologia há alguns anos. E, enfim, super empolgado. Essa é a minha quarta Venalol. Então, todo ano a gente está vindo aqui tentando mostrar os avanços que a gente está fazendo no JUS Brasil. E o assunto de hoje é o JUS-IA. Vamos nessa. Por que confiança importa? Por que a gente está aqui para falar um pouquinho disso? Assim, a gente tem visto... Deixa eu passar. A gente sabe que 45% dos profissionais do direito ainda não adotou IA generativa de maneira consistente na sua rotina de trabalho. Então, ainda não usa diariamente, ainda não usa semanalmente soluções, ainda não encontrou a solução que de fato atende às suas necessidades. E isso é um negócio relevante, é um dado relevante para caramba, porque a gente tem visto o boom de IA. Tá todo mundo usando, assim, ainda que não de forma profissional, mas a adoção no dia a dia da profissão para pessoas advogadas ainda é um desafio. E quando a gente pergunta por quê, quando a gente tenta entender o que é que impede essa adoção, 5 em cada 10 advogados mencionam confiança, assim, a capacidade de a tranquilidade de poder utilizar uma resposta gerada por inteligência artificial, sabendo que não tem um dado inventado, uma jurisprudência falsa, uma legislação aplicada de maneira incorreta. Tudo isso tem aparecido muito assim nas conversas que a gente faz com usuários. Aqui a gente está falando de advogados, mas assim profissionais jurídicos em geral, como um grande dificultador do uso de ferramentas como essa. É claro que é super empolgante ver que para 20% das pessoas não existe desafio nenhum, basicamente, e as pessoas já estão usando isso como uma ferramenta de trabalho, mas é impossível não notar que para 50% das pessoas confiança é um problema. Aqui a gente conversa pra caramba com advogados, e aí eu trouxe 3 falas que aparecem frequentemente, que traduzem um pouco essa preocupação. Elas estão anonimizadas, mas aqui a primeira, a segurança para a gente é principal, a qualidade é essencial. A gente está falando de vidas aqui, não somos médicos, mas trabalhamos com a liberdade, que também é fundamental. Então é preciso ter muita segurança no que lemos e no que fazemos. Acho que isso aqui é muito fácil se relacionar com esse tipo de fala, isso aparece para a gente com alguma frequência, dessa coisa de tipo, quero usar para caramba, mas não sei se posso confiar nesse conteúdo. Segunda fala, teve um desembargador que citou num acordo em que o advogado estava usando uma jurisprudência que nem existia. Isso repercutiu pra caramba no mundo jurídico, falou-se muito mal do caso, e se fosse comigo, eu teria ficado com muita vergonha. Por isso eu tenho a preocupação de conferir bem as informações geradas. Aqui já começa a tocar num ponto do uso de IA, que assim, ao mesmo tempo que ela facilita o processo ali de gerar uma resposta, ela gera uma demanda também de você gastar tempo depois verificando, fazendo double check de toda aquela informação. Eu tenho muito receio das IAs, ao mesmo tempo em que uso, sei da responsabilidade de não passar nada que não seja verdadeiro. Então sempre vou verificar, mas acabo tendo mais trabalho. E essa falta de paz de espírito, né? Quer dizer, essa sensação de que se você não olhar todos os detalhes do conteúdo, pode ser que você tenha deixado passar alguma coisa que você não queria deixar passar. Então isso tudo impacta e dificulta a adoção desse tipo de ferramenta no dia a dia da pessoa advogada, que a gente sabe que tem uma função que, no fim, é sobre dar confiança e segurança para a pessoa que está contratando, né? Então, confiança é super importante. A conclusão aqui é que confiança é a base de toda inovação no universo jurídico, um negócio que a gente leva a sério pra caramba no JUS Brasil, desde antes de IA generativa, e agora mais do que nunca. E aqui entra o JUS Brasil. A gente entende que a gente está super bem posicionado assim, para resolver esse tipo de problema e que a gente tem os recursos para falar, cara, faz sentido a gente investir na criação de uma solução de IA generativa específica para pessoas advogadas, que é um público que sente essa dor da confiança e da segurança mais do que outros públicos que estão usando soluções genéricas. Então, assim,
A gente está falando, o Jus Brasil hoje, a gente tem uma, um ativo digital, né, como a gente gosta de chamar, de mais de 7 bilhões de documentos jurídicos, é a maior base jurídica da América Latina. A gente já vem trabalhando com inteligência artificial há mais de 17 anos. É claro que inteligência artificial generativa é um negócio que surgiu há 4 anos atrás, assim, explodiu há 4 anos atrás, mas IA, em geral, já é assunto no Jus Brasil há muito mais tempo, assim, seja nos nossos algoritmos de busca, na forma como a gente organiza os nossos dados, os nossos documentos. Então, não é uma novidade. E mais do que isso, assim, 100% dos nossos times de produto e de tecnologia contam com especialistas jurídicos dedicados à construção dessas soluções. Então, hoje a gente assim, é super orgulho de falar que as soluções jurídicas criadas pelo Jus Brasil são feitas para advogadas, por advogadas. Assim. Todos os times contam com pessoas, tipo Amor, que ajudam, que fazem com que a gente não esteja criando soluções de tecnologia no vácuo, né? Mas sim com o advogado na cabeça. Boa, exatamente. E aí, para trazer um pouco mais de cor para você, né, para vocês que estão aqui, de como funciona esse trabalho. Vocês me ouvem? Como funciona esse trabalho, né, no dia a dia do advogado, estando em soluções tecnológicas dentro do Brasil, basicamente, né, a gente tem um time, a gente chama esse time de Legal Expert, que basicamente são pessoas advogadas de diversas áreas do direito em que contribuem com a evolução da tecnologia do produto. No caso do Jusiá, quando a gente constrói esse produto, a gente precisa conectar com o Neto, por exemplo, que é o produteiro ali, com o design, com o desenvolvedor que faz o software, para colocar numa linguagem acessível para o advogado, considerando a prática jurídica. Então, no meu caso, né, eu estou aqui, enfim, já advogo há 10 anos, e na minha prática jurídica, eu consigo identificar ali o que eu preciso dentro daquela ferramenta. Ah, esse botão poderia estar aqui. Na verdade, essa informação deveria estar dessa forma. E aí, puxando esse gancho do Neto em relação à confiança, eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu conjugo dessa ideia dos 10 advogados, né? 5 advogados entendem que confiança é o mais importante. Então, eu sou a sexta pessoa a entender que realmente é muito importante, principalmente considerando a nossa prática jurídica, em que a gente tem que ter responsabilidade com as informações, porque essas informações elas vão ser publicadas, elas vão para um lugar oficial, para um processo, para um procedimento administrativo. Então, nesse caso, todas as soluções aqui, inclusive o Jusiá, ele passa por esse processo de acurácia, de avaliação da qualidade dessa tecnologia, para que a gente consiga realmente oferecer o produto que a gente deseja, né? A gente é a base, obviamente, para quem sabe, a gente gosta muito de entrevistar os nossos usuários, justamente para a gente ir melhorando a ferramenta. Mas no final do dia, o nosso trabalho aqui é conseguir fortalecer e trazer cor daquilo que realmente funciona para o operador do direito, né? No dia a dia. Todo mundo sabe o que é o Jusiá, já usou? Alguém já usou o Jusiá? Boa, nem todo mundo. Para quem ainda não usou, primeiro a gente já está agora, inclusive, sim, super empolgante, porque isso está saindo agora na Finaló, a gente tem uma dinâmica de experimentação, tem um período de experimentação gratuito, então quem ainda não utilizou, daqui a pouco a gente vai mostrar um QR Code, vocês podem tirar uma foto, e aí vocês vão poder usar gratuitamente por um determinado período. Inclusive, a gente vai estar aqui amanhã também, se vocês puderem voltar e dar feedback para a gente gosta pra caramba. Mas o Jusiá, ele chega nesse lugar de ser o produto que está sendo desenvolvido pelo Jus Brasil, com inteligência artificial generativa, pensado especificamente para pessoas advogadas. Essa aqui é a carinha dele. E a gente, então, assim, a gente vai mostrar alguns exemplos. É basicamente uma interface conversacional com inteligência artificial generativa conectada à base de documentos do Jus Brasil, ao sistema de busca e tudo mais. E a gente tem utilizado esses 3 princípios aqui para guiar o desenvolvimento desse produto. Transparência, em primeiro lugar. Desculpa. Para que a advogada entenda o trabalho executado pela IA e possa garantir a qualidade das tarefas intermediárias. Quer dizer, a gente não acredita nesse produto que a advogada fala com a inteligência artificial, recebe uma resposta e é isso. Assim. É importante que a gente consiga dar transparência e visibilidade com relação às etapas intermediárias desse trabalho. O que
como foi que essa resposta chegou aqui? Quais pesquisas foram feitas na base do Jus Brasil? Quais documentos foram lidos para que essa resposta fosse produzida? No fim do dia, esse é o trabalho que o advogado faria por conta própria se estivesse fazendo a pesquisa. E é importante, então, que a gente consiga dar esse tipo de visibilidade quando o trabalho é feito pela IA também. Veracidade, assim, a experiência do produto e os recursos que a gente vem adicionando com o tempo são pensados exatamente para que a advogada possa atestar que aquilo que ela está lendo, está consumindo, não é de fato informação verdadeira. Aqui toca no centro desse problema, né, de alucinação, de falta de confiança, de falta de segurança. E além de trabalhar para caramba para que a nossa solução entregue informações verdadeiras, a gente tenta dar uma forma também dessas informações serem auditadas pela pessoa que está utilizando. Finalmente, controle. Assim, isso aqui basicamente é a grande visão assim, que a gente tem com relação ao uso de IA no mundo jurídico, que é a visão de que o advogado e a advogada precisam continuar no controle da própria atividade. Assim, a inteligência artificial generativa ela é uma ferramenta super poderosa, mas ela não tira da mão da pessoa advogada a autonomia, assim, a decisão final e essa posição de quem está pilotando a solução. Então, esses três princípios aqui são super importantes para a gente, guiam 100% do desenvolvimento do JUS-IA, e a gente vai mostrar um pouquinho na prática o que é que isso significa, assim. Como é que isso se apresenta no produto que a gente está construindo. Boa, manda bala. Boa. Esse caso, gente, é um caso que na prática é bem baseado na minha própria prática jurídica, né? Quando eu ainda estava advogando antes de estar trabalhando com tecnologia, ela mistura direito civil com mercado de capitais, que foi o que eu fiz aí nos últimos anos. E basicamente, o que é esse caso? Qual foi a pergunta que eu fiz aqui para o Jusiá? Na verdade, quem fez é uma advogada que trabalha numa instituição custodiante em que ela recebeu uma notificação extrajudicial de um inventariante que já tem um inventário judicial aberto, e ele faz alguns pedidos nessa notificação para essa instituição custodiante de ativos financeiros, pedindo ali, ó, com base, né, no meu pedido, eu gostaria que você fizesse ali a conversão da titularidade dos ativos para o espólio do fulano de tal. Lembrando que esse caso é um caso real, a gente está anonimizando. Eu quero que você faça a reaplicação automática desses investimentos. Eu quero que você faça o cadastramento, o meu cadastramento como herdeiro único. E eu quero que você me traga a relação atualizada desses ativos. E aí, esse advogado dessa instituição custodiante, ele quer saber qual é o entendimento jurisprudencial sobre esses pontos, né? Considerando que a notificação ela foi enviada por um herdeiro único, dentro de um inventário judicial, e ele quer, eventualmente, ali, adotar medidas urgentes. Por quê? Porque esses ativos podem, eventualmente, estar se desvalorizando por estarem ali sem nenhuma gestão. E aí, o que o Jusiá vai fazer? E aí, lembra que o Neto falou do primeiro princípio, que é o princípio da transparência? Esse princípio norteia o como o Jusiá começa a interagir com a sua pergunta. O que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, pesquisando, apareceu ali, apareceu uma frase, né? Pesquisando sobre inventário judicial, ativos financeiros. Ele pega toda a sua informação em linguagem natural e ele raciocina com vocês. Então, o primeiro princípio ali dentro da transparência é o raciocínio conjunto, ou seja, o Jusiá, ele vai trazer uma resposta considerando aquilo que você está perguntando para ele. E aí, isso é bem interessante, porque você consegue identificar o que exatamente ele vai pesquisar dentro da base do Jus Brasil, né? Dentro desses 7 bilhões de dados, para trazer a melhor resposta. Inclusive, gente, convido para quem ainda não viu os totens, dentro dos totens a gente tem vários casos para vocês conseguirem ali entender melhor como funciona ali na prática. Aqui, assim, antes de inteligência artificial generativa, o advogado ele precisaria pensar numa série de pesquisas para fazer no site do Jus Brasil, ia triar uma série de documentos, escolher os melhores documentos.
usar aqueles documentos para produzir uma resposta. O Jusiali faz exatamente a mesma coisa, que ele está falando resposta baseada em 9 documentos. Ele fez uma série de buscas, que era o que estava em verde antes. Vocês podem ver as pesquisas que ele está fazendo, se elas são pesquisas que você faria também e tal. E a partir daí, ele processou todos os documentos, chegou naqueles 9 e é aquilo ali que ele está usando para fazer a resposta. Boa, perfeito. E aí, ainda dentro do princípio da transparência, o Jusiá, lembra os 9 documentos que o Neto acabou de falar? Esses 9 documentos foram utilizados para criar a resposta. Mas dentro da resposta, e aí, obviamente, por uma questão lógica de raciocínio de texto, o Jusiá ele não precisa utilizar todas as fontes que ele pesquisou. Ele eventualmente traz 3 a 4 fontes, dependendo ali da sua pergunta. Só que se você quiser ver todas as fontes, você consegue clicar aqui embaixo e ele vai abrir uma segunda tela ao lado, vocês conseguem ver lá no totem, e te mostrar quais foram todas as fontes que ele se baseou para trazer aquela resposta. Então, além das fontes que estão citadas na resposta, ele vai trazer o que ele se baseou, que eventualmente pode ser algo que você pode utilizar ali para responder, inclusive, a notificação. A terceira funcionalidade, e essa para mim, gente, considerando eu como advogada mesmo, e aí quando me perguntam ali, qual é o diferencial do Jusiá para outras inteligências artificiais generativas que são eventualmente generalistas? É justamente a verificação dessas fontes. A gente tem uma funcionalidade em que assim que você faz uma pergunta e essa pergunta gera uma resposta, automaticamente essas fontes são validadas. O que isso significa na prática? Essa fonte, e aí quando eu falo fonte, são fontes julgados e fonte legislativa. Ele vai passar ali, vai ficar em verde aqui, você consegue verificar, vai ficar em verde, e aí você vai identificar, beleza, essa fonte está ok. Por que isso? Porque o advogado, lembra que eu falei lá no início, né? O trabalho do legal expert é avaliar a qualidade dessa documentação, dessa resposta. O advogado, ele avalia a veracidade dessa informação. E aí a gente criou esse mecanismo de double check dentro da plataforma para que você ali mesmo consiga identificar que aquela fonte foi validada lá na base de dados do juiz. Então, você consegue fazer um depara. E aí, se você eventualmente quiser clicar no link e acessar o site do Jus Brasil, você pode também, para ter acesso, inclusive, ao documento primário que saiu ali, por exemplo, do próprio tribunal. Então, esse, para mim, é a ferramenta, assim, a ferramenta essencial. E aí, a pergunta que fica é, e se ele não validar? O que pode acontecer? Se ele não validar, ele vai te dar ali uma marcação, um highlight em vermelho. E aí, o que isso significa na prática? Esse highlight, ele pode ser relacionado a uma informação que ele não conseguiu buscar na base do Jus Brasil, mas isso não significa que essa informação não existe, ela pode existir. Por exemplo, um caso que eu posso mostrar até no totem para vocês. Ele pega uma tese em que foi citada numa ementa, mas, na verdade, a fonte, de fato, é um julgado. Se, obviamente, está na ementa, a gente entende que aquela fonte é verídica. Ele só não conseguiu validar, e aí ele trouxe para você ter mais, assim, ter certeza absoluta de que aquilo ou realmente existe ou tem alguma imprecisão. E isso está muito relacionado com a confiança, né? Porque a gente sabe que as IAs generativas, elas têm uma tendência à alucinação, e o Jus Brasil, considerando isso, a gente cria esse mecanismo para você ter, de fato, o controle deste double check, né? O grande ponto aqui é reduzir o trabalho, assim, é conseguir direcionar a atenção, né? Então, num caso que, um texto aqui, sei lá, a resposta citou 5 documentos, você não precisa necessariamente verificar os 5, assim, se tudo der certo e cada vez mais a gente consegue achar os 5, pinta de verde, te indica que documento é esse, mas eventualmente se um a gente não conseguiu encontrar, a gente te marca, cara, esse aqui você precisaria validar, os outros eu já achei, sei que existe, você pode confiar. Então, assim, no pior dos casos, a gente consegue direcionar o foco da pessoa advogada, da pessoa que está usando, só para o que de fato precisa de atenção, porque o restante já está validado em cima da base do Jus Brasil. Boa, perfeito.
Uma quarta funcionalidade é a funcionalidade em que você cria um controle daquilo que você precisa continuar pesquisando. Neste caso, e aí, obviamente, eu já tenho esse caso de cor, né? O que aconteceu? O Josiah, quando ele me respondeu, ele falou que para fazer uma gestão ativa desses ativos que estão lá nessa instituição custodiante, ele eventualmente vai precisar de um pedido de alvará judicial. E aí, o que eu fiz? A gente tem um botãozinho que quando você passa o mouse em cima de uma parte do texto da resposta, ó, boa, ali, ó, o pergunte ao Josiah. Quando você clica ali no perguntar ao Josiah, automaticamente essa informação vem para cá e eu pergunto ali quais as evidências práticas devem demonstrar essa urgência e necessidade de expedição de alvará judicial. E aí ele me elenca, ó, mais uma vez ele raciocina e ele me traz 3 possibilidades que está relacionado ao vencimento dos ativos, uma segunda por conta da volatilidade e risco de desvalorização e uma terceira relacionada à liquidação para pagamento de dívidas do espólio. E aí, por que essa funcionalidade é interessante considerando o controle? Porque às vezes você não tem necessidade de tirar uma dúvida sobre a resposta como um todo. Às vezes é só um pedacinho que você quer saber e aí você direciona o raciocínio do Josiah para te responder exatamente aquilo que você precisa. E isso, gente, não é só válido para uma pergunta como essa que eu fiz, né? Em relação à necessidade de expedição de alvará. Eventualmente, você está criando uma peça e aí ele gera para você, por exemplo, um agravo de instrumento e aí você precisa fazer uma alteração ali dentro do capítulo 2, que fala sobre X informações. E aí você fala, Josiah, eu quero que você modifique este capítulo e me traga uma jurisprudência do Tribunal X. Então, ele vai conseguir fazer isso, considerando que você já está satisfeito com o que ele já fez e você só precisa que ele mexa num pedacinho. Então, isso é legal, porque eu diria que poupa bastante trabalho e você consegue direcionar aquilo que você precisa fazer. Tem um problema que a gente escuta pra caramba, que é de edição destrutiva, né? Você já começou a escrever uma peça, por exemplo, em alguma ferramenta generalista, e aí você quer ajustar um pedaço, a ferramenta acaba mudando outros pedaços que já estavam legais e você não queria mexer. Essa funcionalidade aqui, da forma como a gente já fez, garante que o Josiah vai interagir, né, iterar, especificamente no trecho que você pediu, seja se precisar fazer uma pesquisa mais profunda, etc., ele faz e não destrói o restante do documento que você está trabalhando ali. Boa. E aí, uma última funcionalidade em que a gente também entende que mantém você no controle é esse botãozinho aqui da pesquisa fundamentada. No meu caso aqui, no caso da advogada lá da instituição custodiante, ela queria uma jurisprudência lá, né? Me traga a jurisprudência do TJSP. Ela não disse quantas. Ela só queria do TJSP sobre a necessidade de alvará judicial para caso em que o inventariante eventualmente fizer a liquidação desses ativos para pagamento de dívida. Lembra lá no início que na prática o inventariante queria ter o acesso para ele conseguir identificar ali, para ver se tem alguma eventual desvalorização, se ele precisa reinvestir, se houve um prazo de vencimento. Nesse caso, essa advogada, ela basicamente queria entender o que poderia acontecer em caso de expedição do alvará, considerando a liquidação para pagamento de dívida. Então, foge do aspecto de reinvestimento, para, inclusive, ela conseguir identificar se ela precisa pensar em mais alguma coisa para responder a esta notificação. E aí, eu utilizei este botãozinho pesquisa fundamentada. Por quê? Porque eu queria direcionar a minha pesquisa. Eu queria que ele fosse super estratégico dentro do Tribunal de São Paulo e ele não fugisse disso. Um detalhe, gente, o Jus Brasil, né, o Josiah, ele vai sempre te dar a resposta com base no nosso banco de dados, né, que é o Jus Brasil, né, jusbrasil.com.br. Mas tem um ponto interessante aqui em que eu consigo realmente traçar
um cenário bem engessado daquilo que ele vai me trazer. Então, ele não vai me trazer nada além do TJSP. Então, esse botãozinho é legal para isso. Ah, Moara, eu posso utilizar esse botão para criar alguma outra coisa que não seja uma pesquisa jurisprudencial? Pode, não tem problema. Ele vai realmente direcionar. Então, eu fecho aqui com vocês enfim, os 3 princípios com essas 5 funcionalidades. E aí, assim, para curiosidade, eu convido realmente ir ao Totem, porque aí no final do dia, o que esse advogado pode fazer, né? Ele tem que responder a notificação. Dá para responder dentro dessa conversa? Com certeza. Ele consegue criar uma notificação, criando ali um comando, né? Um prompt. Acho que vocês estão bem acostumados com essa palavra, né? Um prompt. Beleza, ótimo. Obrigada. Obrigada, Josiá. Eu quero que você faça uma notificação com as seguintes orientações. E você vai conseguir finalizar o seu trabalho. É legal que você consegue, dentro de uma mesma experiência, resolver todas as suas dúvidas e, ao final, trazer ali o que você precisa fazer, que é cumprir com aquele prazo. Boa, amor. Chegando no final aqui, turma, assim, a gente falou pra caramba, falou de as pesquisas no início, o tamanho do problema de confiança, falamos do que a gente vem fazendo aqui no Jusiá, mas por que a gente está seguro o suficiente para vir bater esse papo e fazer essa afirmação de que o Jusiá é, de fato, a solução mais confiável para o profissional do direito? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar o papo da Gabriela Migliorini e da Marina Marinho mais cedo, elas falaram ontem também. A gente vem fazendo um estudo tentando responder essa pergunta: qual IA entende o direito brasileiro de fato? É um estudo em que a gente comparou uma série de ferramentas, que a gente chama de ferramentas mais generalistas, né, que não são voltadas especificamente para o público jurídico, contra o JUSIA. E aí foi uma comparação cega, assim, a gente teve avaliadores de diferentes níveis de senioridade, diferentes lugares do Brasil, diferentes áreas de atuação, avaliando de maneira cega a resposta que cada uma das ferramentas deu para as mesmas perguntas. Então, um conjunto grande de perguntas. E os números que a gente pegou são esses aqui. Assim, em 70% das avaliações, a ferramenta que trouxe a melhor resposta foi, de fato, o JUSIA. Em 70%, o que, inclusive, olhando um pouquinho mais a fundo, demonstrou ser 79% mais consistente do que a segunda melhor solução. O que significa essa consistência? É que não adianta a ferramenta acertar hoje e amanhã você tenta usar ela de novo e ela fala um negócio que não tem nada a ver e você não sabe se pode ou se não pode confiar. No caso do JUSIA, o resultado é consistente em todos os casos que a gente pesquisou. Assim, tinha caso no dataset que foi avaliado, tinha caso de pesquisa jurídica, tinha caso de escrita de documento, tinha caso de mapeamento de panorama jurisprudencial e, consistentemente, a nossa solução foi preferida em cima das outras. Outro número legal pra caramba foi esse 88% de acerto jurídico ou menção à normativa jurídica existente, que é o contrário de alucinação aqui, né? É o fato de que a gente, quando o Josiá menciona referências normativas, ele não fala de referências que não existem, exatamente porque ele bebe da base do Jus Brasil, assim. Então, eu estava até conversando com o Dr. Roberto mais cedo ali, que é um dos nossos usuários, ele não participou do teste, né? É um usuário do Jus Brasil, e ele estava falando exatamente sobre isso. Antes de responder a pergunta, o Josiá mostra ali resposta baseada em tantos documentos, no caso aqui eram 9, né, no exemplo que a Mo trouxe. E é isso que evita que a gente invente decisão judicial e que fale de referências normativas que não existem. No fim, o Josiá gera 43% menos alucinação e erro jurídico do que as IAs generalistas avaliadas. Assim. Então, esse aqui é o principal ponto, né? A falta de confiança, a dificuldade em adotar, de fato, ferramentas de IA generativa no fluxo de trabalho usual do advogado vem desse termo, alucinação, vem dessa coisa da ferramenta inventar informações, não te dizer quando se foi inventado ou não, e você ficar sem saber. Ou passa pelo trabalho de conferir tudo, ou fica sem saber se pode ou se não pode utilizar, corre o risco de acabar, enfim, passando uma vergonha ali, como foi o caso que o usuário relatou no começo. Então, esse número aqui é um número que a gente está super empolgado, a gente está divulgando assim, a plenos pulmões mesmo aqui na Fenalol, porque é resultado do trabalho, assim, esses princípios que a gente veio trazendo e as funcionalidades que a gente vem criando, tanto no front-end ali, né, que é o que a Mo estava mostrando, mas no back-end também, na forma como a gente lida com o modelo de inteligência artificial, etc., tentando colocar esse número cada vez maior, assim, a gente quer gerar cada vez menos alucinações para que as pessoas possam confiar no produto cada vez mais. Então, cara, de novo,
quero convidar vocês aqui a experimentar. A gente agora tem uma forma de habilitar um período experimental gratuito, que ainda não era possível antes da Fenalol. E o objetivo é exatamente que todo mundo use. Assim, quanto mais gente usando, mais feedback a gente vai ter e mais insumo a gente vai ter para poder seguir evoluindo o produto, assim, resolvendo os problemas que surgirem e entregando essa solução da maneira mais eficiente possível para a base de profissionais jurídicos do Brasil. A gente está super empolgado. Queria agradecer a atenção de vocês aqui nesse papo. Usem, a gente está aqui à disposição tanto para conversar agora depois do papo, mas também amanhã, para quem quiser usar um pouquinho em casa e voltar para dar feedback, é super bem-vindo, assim. Foi um prazer falar com vocês hoje, né, amor? Boa. Obrigada, pessoal.